um mistério nesse negócio de voz aqui, tá? Porque eu estava falando ali com o presbítero Fabrício, eu falei, esse povo não vai me deixar pregar, não. Eu tinha uma palavra e a pastora ministrou ela aqui ontem. Eu mostrei. Hoje, do primeiro ao último louvor, o Senhor está falando toda a palavra que Ele ministrou no meu coração. Dá mais glória a Deus em nome de Jesus, por isso que eu falei aqui. O Senhor tem algo grande para entregar para nós essa noite. Eu nomeei essa mensagem, missionária Adílis, como um preço de um chamado. Ouviu, missionária Adílis? Eu coloquei o nome nessa palavra, o preço de um chamado. Porque como você começou a ministrar aqui, testificando esse nome, o qual eu coloquei nessa ministração, porque só nós que ministramos a palavra do Senhor, nós que somos evangélicos, porque não é quem ministra a palavra, todos foram chamados para ministrar, pregar o evangelho. Não é só quem está aqui em cima com o microfone na mão, e muitas das vezes nós temos que falar e te incentivar a vocês que este Deus sara, cura e liberta. Quando muitas das vezes é nós que estamos precisando de cura e de libertação, muitas das vezes nós estamos precisando, não alcançamos, mas falamos para vocês ter força e ser corajoso, porque o Senhor pode suprir as suas necessidades. Muitas das vezes só o Senhor pode ver o que nós estamos passando no nosso dia a dia. Só o Senhor sabe a quantidade de lágrimas que nós derramamos em cada noite. É só o Senhor. Muitas das vezes nós estamos aqui incentivando ter força, mas nós mesmos não estamos conseguindo nem caminhar. Por isso eu coloquei esse título, o preço de um chamado. Não é fácil subir aqui, ministrar a palavra do Senhor, sabendo que tem pessoas aí que esperam uma mensagem saída da minha boca para fazer uma mudança na sua vida. E muitas das vezes nós vamos cochear porque o inimigo está soprando nos seus ouvidos, está soprando no meu ouvido. E eu quero estar falando hoje aqui, eu quero pedir aos irmãos que abram sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, e eu quero estar falando justamente sobre uma voz. Qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a voz que você tem dado atenção? Qual é a voz que você tem obedecido? Porque nós vivemos em uma luta constante de informações. Quando estava tentando preparar esta mensagem, eu falava para o pastor Vanderlei, rapaz, eu não estou conseguindo me concentrar. Eu coloquei o título da campanha, pastor Fabrício, e não vinha nada. Foi passando o tempo e não vinha nada, Quando veio alguma coisa, a pastora ministrou. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Hoje pela manhã o Senhor falou para mim assim, você está vendo a importância de uma voz? Era necessário a voz vir na minha mente, no meu coração, para que eu passasse uma informação para vocês. E eu não ouvia esta voz. E o Senhor ministrou no meu coração, você está vendo como é importante você reconhecer a voz? Não é só uma voz, é necessário vir a voz. E eu quero estar falando agora sobre a voz. Sobre uma voz de um certo homem chamado João, que foi incumbido de trazer uma mensagem, a qual esse homem veio preparar o caminho para o Senhor. Eu quero estar lendo somente 4 versículos. 5. João, capítulo 1. Tem como fazer alguma coisa para melhorar esse microfone, por favor, varão? Se não tiver, não tem problema não. Nós tira ele e grita aqui. João pregou sem microfone, gente. João pregou sem microfone. Amém? João capítulo 1, versículo 1 diante. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quero continuar. E a luz resplandece nas trevas,
e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos que crescem por ele, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era os seus, e os seus não o receberam. Só aí, os irmãos podem se assentar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, esta tua palavra, a qual o Senhor ministrou no meu coração, a qual eu fui incumbido, Senhor, de ministrar para os meus irmãos, Senhor. Espírito Santo de Deus, meu amigo, quero vir pedir ao Senhor que alcança vidas nessa noite, Senhor. Eu não posso nada, Senhor, porque a tua palavra me ensina que nada pode o homem se não vem de Deus, e que é o teu Espírito que convence o homem, Senhor. Quero estar pedindo agora, Espírito Santo, que comece a visitar corações e mentes nessa noite, Senhor. Tira todo o cansaço, Senhor, todo o distúrbio e cansaço de mente, Senhor. Essa é a oração que eu te faço, já te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Eu quero estar passando para os irmãos como é necessário, como nós devemos ter uma responsabilidade de reconhecer a voz de Jesus, ou de reconhecer a voz de Deus, ou de reconhecer a voz do Espírito Santo de Deus. Sabemos que é um só Deus. Eu quero estar fazendo algo aqui. Calma, vem cá, filho. Fica com vergonha, não. É bom que você já comece seu ministério agora. Vem cá, vem. Vem cá. Deixa eu te... Prestem bem atenção nisso aqui. Eu já fiz isso aqui uma vez e eu vou fazer de novo. Prestem atenção nisso aqui. Vem aqui, filho. Você vai ficar virado para cá, tá bom? Coloca a mão no olho e não olha para cá. Isso. Prestem atenção nisso aqui. Cauã. Cauã, olha para cá. Quem te chamou primeiro? A sua mãe ou outra moça? Vocês ouviram isso aqui ou não? Vocês não entenderam isso? Eu acho que vocês não estão entendendo. Já era para você estar dando glória a Deus. Você não entendeu isso aqui não, pastora? Vocês entenderam isso aqui ou não? Sabe por que ele descobriu que é a mãe dele que chamou ele primeiro? É porque ele tem intimidade com ela. Sabe por que ele reconheceu? Eu estou arrepiando já. Sabe por que ele reconheceu que foi a mãe dele que chamou ele? Porque desde o ventre da mãe dele, ela já tinha dado nome para ele. Sabe por que ele reconheceu? É porque ela coloca ele todos os dias na cama para deitar. Sabe por que ele entendeu? É porque ela intercede por ele todas as noites. Sabe por que ele entendeu? É porque ela protege ele em todas as manhãs. Vocês estão entendendo isso aqui? A Bíblia vai falar que João Batista foi escolhido ainda no ventre. E eu quero estar falando isso aqui. Pode sentar. Tá? Aplaude a vida desse varão em nome de Jesus. Eu quero que os irmãos deixem sua Bíblia aberta em livro de Lucas, porque da forma que Lucas veio apresentar João Batista, eu quero estar falando porque é fácil falar de alguém, mas é difícil falar quando você não conhece, não sabe de quem você está falando. E eu quero estar falando de um homem que ouviu, um dos homens que ouviu uma voz. Alguém um dia falou de João Batista para o próprio João Batista. A Bíblia vai falar que João Batista era filho de Zacarias e de Isabel. O doutor Lucas vai nos falar que o anjo Gabriel chegou uma certa vez para Zacarias
e falou: você vai ser filho de um homem. Você vai gerar um homem. Só que Zacarias não estava acreditando, porque a sua mulher Isabel era estéril. Mais uma vez a Adilis ministrou uma palavra, ou a Silvia, eu não sei, que quando eu estava lendo, o Senhor veio ministrar no meu coração que como que o Senhor gosta de confundir os homens. Como que o Senhor gosta de nos confundir. Quando o médico te fala não dá mais, pode preparar, pode despedir, o Senhor fala e traz vida. Quando o advogado fala que não tem jeito, o Senhor chega e fala: tem jeito, eu vou mudar a história. Eu vou pegar o papel lá de baixo e vou colocar aqui em cima. Quando a vida não te dá mais chance, não te dá oportunidade, o Senhor usa alguém com uma voz profética e fala: levanta e anda. O Senhor mandou te falar: levanta e anda. Levanta e anda. Eu estou falando de uma voz que é necessário nós a conhecermos e a obedecermos. O versículo 9 de Lucas vai estar falando assim: segundo o costume sacerdotal, coube-lhe a sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Eu estou falando de Zacarias, foi escolhido para levar o incenso. E quando Zacarias estava ali dentro do tabernáculo, esse homem, o anjo Gabriel, apareceu para ele e deu para ele essa informação. Só que ele não reconheceu a voz. Mesmo sendo um sacerdote, ele não reconheceu a voz do anjo Gabriel e teve dúvida. Por isso a Bíblia vai nos falar que o anjo Gabriel falou: porque você duvidou, você vai ficar mudo. Você vai ficar mudo. E o povo ali fora esperando esse homem Zacarias sair para fora. E quando Zacarias saiu para fora, ele não tinha voz. A importância de uma voz. Zacarias perdeu a voz ali dentro porque ele duvidou do que o anjo Gabriel tinha falado para ele. E quando ele saiu ali fora, Zacarias estava fazendo mímicas. Mas o povo reconhecia que algo muito forte tinha acontecido. Muitas das vezes, quando você tiver dúvida da voz que você está ouvindo, você vai entregar alguma coisa para alguém, mas a pessoa vai parecer que você está mudo, porque ela não vai entender. Ela não vai entender o que você está passando para ela, porque elas não conhecem a voz. Elas não conhecem a voz, por isso vai ter dúvida. O pastor Fabrício, enquanto ele estava orando para mim, ele falou que a terra tinha que ser preparada. E o Senhor estava ministrando. Os louvores bateu a terra, os louvores colocou o adubo. E agora eu vou vir com a semente que é a palavra. A palavra do Senhor está sendo a semente na terra que foi batida, preparada e adubada. E agora só basta a você como o seu coração está. Se o seu coração estiver como uma terra fertilizada, pronta para receber a palavra, algo grande e novo vai acontecer na sua vida. Aqui é uma promessa do Senhor. No versículo 15 de Lucas: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. No versículo 15, está falando de uma promessa. Agora no versículo 41, o cumprimento da promessa. E aconteceu, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo de Deus. Agora eu vou voltar para me explicar por quê. O mesmo anjo que apareceu para Zacarias é o mesmo anjo que apareceu para Maria. Isabel é prima de Maria, Maria mãe de Jesus. O anjo apareceu falando para Maria, que também ela já tinha recebido a mensagem que ia ser mãe, que ela ia gerar o próprio Cristo. E falou para Maria visitar sua prima Isabel. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Maria, ao chegar na casa de Isabel, quando foi se cumprimentar uma outra,
a barriga se tocou. E quando a barriga dela se tocaram, a criança deu um pulo, que é o que está falando no versículo 45. E João Batista, ainda no ventre, foi cheio do Espírito Santo de Deus. Ainda dentro do ventre, João Batista foi cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Nasce João Batista e esse homem é levado ao deserto para pregoar a palavra do Senhor, a palavra, a mensagem do arrependimento. A Bíblia vai nos citar a forma que esse homem vestia e do que ele se alimentava. Quanto de nós temos negado a forma certa de vestir e as coisas certas de se alimentar? Eu vou te explicar agora. O tema dessa campanha é: quem já foi comprado não se vende. Todas as vezes que você se veste com as coisas que não agrada ao Senhor, você está se vendendo. Todas as vezes que você se alimenta das coisas que não agradam ao Senhor, você está se vendendo. Ei, eu não estou falando de vestimentas físicas e nem de alimento físico. Eu estou falando de coisa espiritual. Muitas das vezes nós estamos tentando vencer as guerras físicas no espiritual e vencer o espiritual no físico. Quem é da carne, discerne o que é da carne. E quem é do Espírito, discerne o que é do Espírito. Aplaude o nome do Senhor por essa palavra. Quando a palavra do Senhor vai nos falar revertido com as armaduras celestiais, é para você brigar, lutar no mundo espiritual. Não é para você se vestir de armadura e vir confrontar seu irmão da igreja, da sua casa, do seu trabalho, porque a Bíblia fala que a nossa briga, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra potestades malignas do inferno. Então, quando o Senhor te revestir com as armaduras espirituais, é para você lutar, guerrear no mundo espiritual. Glórias a ti, Senhor. É necessário nós reconhecermos a voz. A palavra vai falar que João Batista apregoava a palavra e batizando, anunciando a chegada de Jesus Cristo. A Bíblia vai falar que ninguém ganhou tantas almas como João Batista. A palavra está falando, ninguém nunca ganhou tantas almas como João Batista. Quantas vezes nós estamos ministrando a palavra do Senhor e nós não estamos ganhando alma para o Senhor? Eu já falei isso aqui algumas vezes e algumas pessoas falaram que não é a gente que ganha alma, que quem convence é o Espírito Santo. Sim, mas a palavra do Senhor está falando aqui que ninguém ganhou mais almas do que João Batista, pastor. Aqui está falando, a palavra está falando, ninguém ganhou mais almas do que João Batista. João Batista era um homem que pregava o evangelho sozinho, sem ajuda de banda, sem ajuda de microfone e sem altar. E tem muita gente que está se vendendo se não tiver um microfone na mão e se não tiver um altar para pregar a palavra de Deus. Se o meu nome não sair do cartaz, eu faço bico e saio falando mal da igreja. Eu só vou até aqui. Eu não vou passar daqui, porque esta é uma mensagem que não foi o que o Senhor ministrou no meu coração. Isso aqui veio aqui agora. Todas as vezes que você aceita o que o mundo te oferece, missionário Adílis, você está se vendendo. E foi pago um alto preço. Um preço que eu nem você poderia pagar. E foi um preço de sangue. E só quem reconhece o valor não aceita ser vendido. Quando eu estava lendo a passagem que a senhora leu, que foi a tentação de Jesus, e eu perguntei para Deus e falei, Senhor, e o Senhor ministrou meu coração, eu falei, Senhor, por que você não se vendeu? E o Senhor falou para mim dessa forma, eu não vim para me vender, eu vim para comprar. Vocês não entenderam isso aqui? O Senhor ministrou no meu coração, eu não vim para me vender, eu vim para comprar. Para comprar para comprar você através do sangue santo do Cordeiro. Através do santo nome de Jesus. Através do santo sangue de Jesus Cristo.
O Senhor ministrou no meu coração. Eu não vim para ser vendido, eu vim para comprar. E todas as vezes, quantas das vezes que o inimigo tem nos oferecido e nós temos aceitado? Quando você aceita, duas coisas você faz. Você não dá valor ao sacrifício de Jesus e você se vende. E quando você não se vende, você reconhece o sacrifício de Jesus. Você reconhece o sacrifício. É fácil pregar que João Batista fez, que João fez, que Paulo fez, que Lucas fez, parecendo que eles eram super-homens, mas eles eram homens como nós e tinham os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que nós. Missionária diz: você acha que Lucas não tinha problema? Você acha que o apóstolo Paulo não tinha problema? Você acha que Mateus não tinha problema? Tinha problema, mas eles decidiram não se vender. Eles decidiram não se vender. O que nós temos que fazer é nós sermos homens e mulheres que não aceitamos as ofertas que o diabo tem feito no nosso dia a dia. Todas as vezes que você aceita, você está sendo vendido. É necessário nós entender essa palavra. É necessário você reconhecer a voz do Senhor. É necessário você reconhecer quando o Espírito Santo de Deus está falando para você: não aceita. Não aceita. Às vezes você vai estar precisando de uma porta de trabalho, uma porta de emprego. Vai abrir uma porta, mas não é de Deus. É necessário você reconhecer a voz do Senhor. Mas é uma loucura, presbítero, é uma loucura. Eu estou indo na igreja, eu preciso de um emprego, a porta está aberta, como não é de Deus? É necessário você reconhecer quando o Senhor fala com você. É necessário nós reconhecermos a voz do Senhor. Agora eu vou te falar o segredo. Como que João Batista reconheceu a voz do Senhor? Ainda dentro do ventre ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. É necessário sermos cheios da presença do Espírito Santo. É necessário termos intimidade com o Senhor. É necessário todos os dias falar com Ele. É necessário todos os dias caminhar com Ele. É necessário todos os dias ler a palavra do Senhor. É necessário você jejuar. É necessário você se preparar. É necessário, senão você não vai alcançar. É necessário você reconhecer a voz do Espírito Santo. A palavra de Deus vai falar. A palavra de Deus vai falar que um certo homem estava esperando uma resposta de Deus. E ele saiu para fora e veio uma grande tempestade. E veio um forte vento. E veio trovão. E ainda não era a voz do Senhor. Mas como uma brisa suave, ali estava a palavra do Senhor. Ali estava a voz do Senhor. Talvez você não está reconhecendo o Senhor falando com você, porque você declarou uma forma do Senhor falar com você. Você não entendeu isso aqui, né? Talvez você determinou a forma que você quer ouvir o Senhor falar com você. Quantas das vezes você senta nesse banco, vem aí e fala: Senhor, usa alguém para falar comigo, mas o Senhor já falou há muito tempo através do louvor. Eu ouvi o Senhor falando hoje aqui através do louvor. Quem ouviu? Quem ouviu o Senhor falando aqui através do louvor? Eu escutei o Senhor, eu ouvi, eu reconheci a voz do Senhor falando através do louvor. Mas se você não tiver intimidade, vai ficar difícil. E muitas das vezes o inimigo vai usar essa falta de intimidade sua para falar com você, e você vai agradecer o inimigo de falar com você. Meu irmão, isso aqui é muito forte. Eu já vi pessoas falando em língua e está demoniada. Eu já vi pessoas profetizando e está demoniada. Eu sei que vocês estão me olhando assim, não estão entendendo, mas é verdade. Aqui dentro dessa igreja, não com esse ministério, mas aqui dentro desse templo, eu já vi pessoas falando em línguas e era Satanás. É necessário você ter discernimento de espírito, mas para ter discernimento tem que ter intimidade, tem que ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E a presença do Espírito Santo de Deus você não encontra na internet, você não encontra no Google, você não encontra no Facebook, você não encontra no Instagram, você encontra na palavra, no joelho. É no joelho que você vai ter intimidade com o Senhor. É necessário ter intimidade. Tenha a sensibilidade da voz do Senhor. Se João Batista
estivesse esperando reconhecer a voz do Senhor através de outro meio, talvez ele não ia ser o profeta que ele foi. João Batista teve, eu perguntei ali o presbítero Patrick se ele sabia quanto tempo durou o ministério de João Batista. Eu não encontrei exatamente um tempo certo, eu ouvi falar de 6 meses a 1 ano. Olha, presta atenção nisso aqui que eu estou falando, um ministério de 6 meses a 1 ano. Meu, isso aqui é maravilhoso. Agora eu arrepiei até a minha nuca, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor vai falar assim, os discípulos vão apertar Jesus e vai fazer uma pergunta para ele, ele vai falar assim: nascido de mulher, não tem nenhum homem que é maior do que João Batista. Um ministério de 1 ano a 6 meses, e não tem um homem que é maior do que João Batista. Meu filho, eu não sei qual é o seu tempo de ministério, mas se você tiver intimidade com o Senhor, você vai ser sucesso nessa terra. Você pode até pensar que o seu ministério está atrasado, mas a sua contabilidade é diferente de Deus. Se o Senhor falar, é hoje que eu quero te encher, é hoje que eu vou te preparar, é hoje que eu vou te usar, é hoje Ele vai te usar. Eu não quero saber se você aceitou Jesus ontem, se tem 6 meses, se tem 1 ano, se tem 10 anos. Mas se você estiver preparado, tiver sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, Ele vai te encher aí onde é que você estiver. Ele vai te encher aí onde você estiver. O segredo está na intimidade, irmão. O segredo está na intimidade. O segredo está na intimidade. Vocês viram essa apresentação, vamos falar uma apresentação que eu fiz aqui com essa criança? Como que ele reconheceu a voz da mãe dele? Por causa da intimidade. Pode ter 10 pessoas falando ao mesmo tempo, mas se você tiver a sensibilidade com a voz do Espírito Santo, ela vai ser inconfundível. Inconfundível. Eu ministrei uma palavra na salinha para os obreiros. Nós estamos num avivamento aqui muito grande nessa igreja. Não há um culto que não acontece um reboliço grande aqui. Mas o pastor Vanderlei ministrou algo que ardeu no meu coração. Que ele falou que o falso profeta adora esse tipo de momento para ele entrar em ação. Porque se você não tiver sensibilidade, se você não tiver discernimento do Espírito, daqui a pouco você vê um varão rodando aqui, ele chega ali e profetiza para você, Satanás está usando essa pessoa e você aceita. Você toma posse. Você toma posse. É o falso profeta aproveitando o ambiente. Mas eu estou te mostrando que eu estou te dando a chave. Tenha discernimento. Conheça a voz do Espírito Santo. Não deixe o inimigo te enganar. Não deixe o inimigo te enganar. Eu quero te falar, todas as vezes que eu tenho de tomar uma decisão, que eu tenho que fazer algo, eu não sei com você, mas comigo é assim. Aí vem o primeiro pensamento. E eu não sei se é porque eu sou birrão, a primeira coisa eu falo que não. Mas eu aprendi que a primeira voz é a do Senhor. Sabe por quê? O inimigo não pode ler o seu pensamento. Ele pode tentar interpretar a sua fisionomia. Ou então ele ouve o que você fala. Então você tem que ser inteligente e enganar o inimigo. Quando acontecer, você faz a primeira coisa que vem. Mas lógico que você precisa de julgar. Você precisa de julgar isso aí. Você precisa de julgar isso aí. Irmãos, vou falar aqui. É batata, você não vai errar. É batata. Isso aqui é quando você começa a deixar o Espírito Santo. Você dá mais atenção para o Espírito Santo. Você deixa de confundir a voz do Espírito Santo. Você deixa de confundir, irmãos. Eu estou falando isso aqui porque acontece comigo. Acontece comigo. Eu falei para hoje, não tem um ditado aí que fala que eu fui falar a minha história pro carroceiro e o burro chorou? Eu passei isso hoje, eu fui falar a minha história, o pastor Vanderlei começou a falar dele, eu chorei. Eu fui pedir ao pastor Vanderlei um conselho, ele começou a falar, pastor, desculpa aí, tá, eu vou orar pro senhor. E eu estava precisando de oração. Eu falei, meu Deus. Agora sabe por que eu coloquei o título, o preço de um chamado? Você vê quanto que esse homem chora aí na presença do Senhor? Você vê eu sei quantas
quantas fotos esse homem me manda, quantos chamados, vamos fazer isso, vamos estudar. Hoje ele me mandou uma mesa cheia de livros, eu estava cheio de trabalho. Eu falei, pastor, não estou conseguindo estudar nem para minha pregação. Minha cabeça está louca, pastor. Eu não estou conseguindo pensar. Aí eu fui me abrir com ele. Para quê? Quando eu fui me abrir com ele, o Espírito Santo falou a todo momento comigo. O Espírito Santo ministrava no meu coração. O Espírito Santo foi me enchendo. Que eu falei, pastor, eu vou orar para o Senhor. Eu vou orar pela vida do Senhor. Falei, desculpa aí de atrapalhar o estudo do Senhor. É isso que nós passamos aqui muitas das vezes. Eu estou falando que Deus sara, cura e liberta, sendo que é eu mesmo que estou precisando ser sarado, ser curado e ser liberto. Esse é o preço do chamado. É quando as coisas não estão bem, você tem que falar que está bem. Porque tem pessoas aí que dependem do seu entusiasmo aqui em cima. Quantas das vezes eu tenho visto meu pastor, eu falo, pastor, você vai morrer. Pastor, você vai morrer. E quantas das vezes eu tenho visto meu pastor, ele não aceita essa igreja ficar fria. Às vezes a igreja está num ambiente pesado, ele começa a pular e gritar, e já perdendo a força. A voz do pastor, ela some e volta nos cultos, some e volta. Mas sabe o que é importante? Ele muda o ambiente. Ele muda o ambiente, porque a presença que ele carrega muda o ambiente. Muda o ambiente. Eu sinto, eu não sei se você sente, eu sinto. É a voz dos homens que reconhece a voz do Espírito Santo. É a voz que muda o ambiente. É a voz que liberta, é a voz que cura, é a voz que traz transformação, a voz que traz mudança. É a voz que fez o Léo pular no último culto. É a voz que fez o Léo chorar no último culto. Caiu aqui ajoelhado. É dessa voz que eu estou falando. É dessa voz que eu estou falando. Meu irmão, vamos começar a ter mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. Talvez você estava esperando algo diferente nessa mensagem, mas eu quero te falar é da intimidade. É necessário ter intimidade. É necessário você conhecer o agir do Espírito Santo. É necessário você ter intimidade com Deus. É necessário você ter discernimento do Espírito para que você não seja enganado. A nossa mente fica louca. Uma voz fala aqui, outra voz fala aqui, você fala daqui, e você não sabe a quem você escutar. Mas aquele que te gerou, aquele que preparou, aquele que soprou, aquele que te transformou, essa é a voz do nosso Deus. Esta é a voz daquele que garante. Esta é a voz daquele que te sustenta de pé. Esta é a voz daquele que quando você cai, ele te pega pelas mãos e te levanta e te fala, não desanima. Não desanima. O momento difícil que você está vivendo hoje não determina o dia de amanhã. Basta o seu dia mau. Amanhã as coisas vão ser diferentes. Amanhã vai ser diferente. O Senhor está falando com alguém nesta noite. O Senhor está falando com alguém nesta noite. O que você está passando hoje não determina o que você vai passar amanhã. Não determina o seu dia de amanhã. Talvez você entrou aqui desanimado, em busca de uma resposta do Senhor. Talvez você não entendeu, mas o Senhor já te respondeu. Talvez você não reconheceu a voz do Espírito Santo, mas Ele já te respondeu. 3 louvores que foi louvado nesta igreja. Os 3 louvores falaram desta palavra. Você pode depois procurar 3 louvores que foi falado. Todos os 3, a ministração da Adilis, a palavra da missionária Franciele. Meu irmão, vamos ter discernimento e intimidade. Vamos ter intimidade com o Senhor. E a intimidade você busca é na palavra e no joelho. É colocando o joelho no chão e a cara no pó. Senão nós vamos ficar aqui um povo carente, todos os dias, nada muda. Vem na igreja, sai na igreja e nada muda. Sendo enganado pelo mundo, sendo enganado por Satanás. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui, meu irmão. Eu não estou aguentando mais ver crente todos os dias na igreja e nada muda. Nada muda. Será que o Deus dos nossos profetas maiores, os profetas que passaram, era um Deus diferente do Deus de hoje? Quem acha que é um Deus diferente, levanta a mão aí. É o mesmo? Por que nós não conseguimos fazer mais nada que eles faziam antes? Por que nós não conseguimos orar por um aleijado e ele levantar?
Para o mudo ele falar, para o cego ele ver. Qual que é o problema? Se a voz é a mesma, se foi nos dado autoridade, onde nós estamos errando? Eu quero te dizer, meu irmão, abandona este mundo, entra para dentro do seu quarto e começa a procurar uma intimidade maior com o Espírito Santo de Deus. Foi Ele que te escolheu ainda no ventre de sua mãe. Foi Ele que te deu o seu nome. Você é escolhido, Léo. Você é escolhido. Você é escolhida. Você é escolhido. O Senhor te escolheu porque Ele sabe da sua força. O Senhor sabe da sua capacidade. O Senhor sabe onde você pode chegar através de um mover, de um agir do Espírito Santo. João Batista não fez nada com as forças dos braços dele. Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vai falar de uma mulher que o profeta chega até ela e vai pedir alimento. Ela fala que não tem nada, que aquele ali é o último alimento dela, do filho dela, e ela espera a morte. E a palavra vai falar que ele mandou buscar vasilhas com os vizinhos, e buscaram vasilha, até que acabou a vasilha. E o azeite acabou? O azeite acabou? O azeite acabou? Acabaram as vasilhas? Acabaram as vasilhas? Porque não tinha mais vasilhas. Se tivesse mais vazia, tinha mais azeite. O azeite não para, irmãos. O azeite não para. Está faltando é vasilha. Está faltando é vasilha. O Senhor quer encher vasilha nessa noite, porque azeite está sobrando. Tem azeite, não para. Tem azeite, não para. O Senhor vai falar para aquela mulher assim: se tu soubesse quem te pede água, você me pediria água, porque a água que eu vou te dar, nunca mais você vai ter sede. Nunca mais você vai ter sede. Sabe o que ele está falando? Sabe o que ele está falando? Se alimenta do alimento certo. Você não está entendendo não, né? Sai do Facebook, sai da internet, vem para a palavra, vem para o joelho, vem para a intimidade, se alimenta do alimento certo, o alimento que te dá a vida eterna. Eu estou falando de intimidade. Eu estou falando de intimidade. Se coloca de pé, só quem quer intimidade com o Senhor.